Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. E hoje nós vamos falar de um tema super inovador, né? Nós vamos falar de um programa, nós vamos conhecer mais um programa de inovação aqui do estado e também do Brasil, né? E aí comigo participando, como sempre, aqui ao meu lado, professor Valsemiro, presidente e fundador aqui da FUCAP. E aí, pessoal, veio uma pessoa aqui super especial, que conhece muito de inovação, Andréa Simões. Ela é responsável pelo relacionamento do programa Inove-se da ArcelorMittal Tubarão com o ecossistema de inovação. Trabalha com transformação digital e inovação aberta há mais de 6 anos, tem experiência de mais de 20 anos de atuação em grandes empresas, é formada em ciências da computação, tem MBA em gestão empresarial e mestrado em administração, ou seja, uma pessoa, uma profissional que conhece de transformação digital e de negócio. Andréa, muito obrigado por ter se disponibilizado a vir fazer esse bate-papo aqui conosco. E obrigada a vocês, é um prazer estar aqui. Eu sou ex-aluna FUCAP há muitos anos atrás, então eu tenho uma honra mesmo estar aqui, poder participar. E você já me entregou a idade aí, né? Mais de 20 anos. Não é fácil não, mas é assim, uma jornada mesmo assim, de muita descoberta, muito rica. Comecei com tecnologia, depois fui migrando para gestão de projetos, até chegar na inovação, que eu brinco que é uma cachaça, né? A gente entra nesse mundo de inovação, vê essas startups, vê essa coisa funcionando e não para não. Exato. Valsemiro, muito obrigado aí. Vamos compartilhar esse bate-papo gostoso aí, né? Essa resenha aí. Vamos aprender bastante com o André, correto? Perfeito, Everson. Obrigado aí por mais uma oportunidade de estar aqui, né? Conversando com alguém que vai trazer realmente conhecimento aí. Andréia, que bom, né? Te ver aqui de novo, né? Depois de algum tempo que você passou por aqui. E assim, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que é esse tal de Inove-se. O que é o Inove-se, né? Mas eu acho que antes da gente contar um pouco do Inove-se, é importante a gente voltar um pouquinho para entender, né? Porque o Inove-se é um programa, né, de transformação digital da ArcelorMittal Aços Planos. Aí tem muita gente que fala assim, Inove-se, mas não é o Açolab? O que é isso, né? Então, por quê? A ArcelorMittal é um grupo mundial grande e ele é baseado em dois grandes segmentos, né? ArcelorMittal Aços Planos e ArcelorMittal Aços Longos. O Açolab foi o primeiro hub de inovação da siderurgia no mundo. Ele surgiu em 2018 e ele é focado no segmento de longos. Nós, o Inove-se, a gente surgiu um pouco depois e a gente atende o segmento de aços planos. Aí o que é isso, né? Aços planos, a gente produz placa de aço, bobina quente, bobina frio, e aí nosso mercado é muito mais direto para o business, né? B2B, né? A gente atende muito a área de automobilística, principalmente, a área de construção civil, a área de eletrodomésticos. Então, esse é o nosso segmento, que é bastante diferente. Então, sim, a ArcelorMittal tem 2 hubs de inovação no Brasil, um para aços planos, outro para aços longos. Então, é uma empresa, né? E nós conhecemos uma grande empresa, na verdade, que se preocupa realmente com inovação já há muitos anos, né? E como é que surgiu essa ideia, tá, dentro da Arcelor de se criar, tendo em vista que já tinha, né, um hub ali com talvez o outro objetivo, mas como surgiu essa ideia de criar o Inove-se, sendo esse braço de inovação, de transformação digital? Então, como você mesmo falou, a ArcelorMittal é uma empresa grande e sempre foi muito inovadora, principalmente aqui em Tubarão, onde eu vivo, né, onde eu trabalhei já há muitos anos atrás. A gente é uma empresa de engenheiros e que inovam, que a gente, quando, né, você pode ver várias notícias desde da sua fundação de como que a gente faz coisas inovadoras. Só que a ArcelorMittal sempre foi muito inovadora dentro de casa, né? Tem as pessoas lá criando aquilo ali. E o Inove-se primeiro, né, nasceu dentro do Departamento de Tecnologia da Informação e Automação, né? Ele é uma iniciativa do departamento, um departamento que sempre também foi muito à frente, sempre foi muito inovador, desde sempre, todos os movimentos. E começou como uma célula pequenininha, com 4 ou 5 engenheiros de computação, lá em 2015, pensando assim, o que é isso? O que é a indústria 4.0? Vamos dar uma estudada? Então, começou como uma pequena célula para experimentar IoT,
analytics, né, machine learning. Então, começou aquela célula para poder amadurecer aquilo e que se transformou realmente numa gerência dentro do departamento de transformação digital em 2019, que foi o ano que foi criado o espaço físico. Vocês têm que ir lá conhecer depois também, um espaço bem bacana. Que a gente deve também, o espaço de vocês é maravilhoso, mas lá também a gente tem esse espaço para fazer workshops, né, para fazer esses designs. Então, a gente criou, naquele momento, em 2019, o Inovice nasceu, sim, como uma gerência e como um laboratório, mas era muito focado realmente na experimentação. E ele ficou assim durante toda a pandemia, e foi quando a gente viu como que é importante, né, a ambiência, porque independente das pessoas estarem lá fisicamente, foi o ano de 2020 e 2021 foi muito importante, de muito crescimento para o Inovice. E aí, quando a gente voltou presencial, em 2021, a gente começou a ver que, beleza, já experimentamos, agora o Inovice precisa dar uma pivotada. Sim. Né? A gente tem que mudar um pouquinho, agora o foco a gente precisa de realmente trazer resultados. A gente trabalha numa empresa que a gente tem que mostrar resultados e é importante que também a gente consiga colocar que a inovação e transformação digital tragam resultados. Então, teve essa mudança, a gente mudou nossa forma de trabalho e estamos amadurecendo, né, nessas formas que a gente trabalha de ciclos de transformação digital para trazer os resultados. Legal. Valcimiro, uma questão importante é que quando a gente entra, né, eu já tive essa oportunidade de visitar, né, a Celó, acho que o Valcimiro também, quando a gente entra na Celó, você realmente vê inovação em todo o processo, né? E aí eu fico pensando, cara, será se essa inovação que nós estamos olhando aqui, né, e percebendo, como é que essa inovação, né, falando de negócio aqui, que o Valcimiro é super conhecedor de negócios, no back-office, né, como é que é tratado a inovação, né, e já puxando o gancho também, tá, do programa, tá, olhando a parte, não apenas da parte industrial ali, que é fácil de ver, né, mas processual. Como é que funciona isso? A gente costuma falar que transformação digital, o digital é fácil, né? Você tem as soluções, tem as startups, tem a instituição, tem os engenheiros. O difícil, o desafio está na transformação. Por quê? A transformação está nas pessoas. Né? Então, eu acho que o maior desafio nosso, ótimo, e assim, principalmente por a gente estar numa empresa muito grande, muito tradicional, e como que a gente trabalha com a cultura, né? De você poder, lógico, dentro de um ambiente seguro, poder trabalhar com erro, né? Eu brinco assim, gente, tem que abraçar o erro, seja amigo dele, né? Assim que a gente aprende. Mas é claro, né? A gente também tem que tomar... Estamos numa empresa de risco 4, né? Então, tudo isso tem que ser realmente... Não dá para... Essas regras de saúde e segurança são as mais importantes, né? Mas a gente tem que... Para inovar, a gente tem que pensar diferente e aceitar errar, né? Porque, no final das contas, esse funil começa grande e depois termina em poucas oportunidades que vão te dar o resultado de tudo que você investiu antes, né? Mas o problema é cultura, é pessoas, é você conseguir falar para aquele cara e assim, né? E é o que a gente trabalha, de ele poder falar com... Eu vou fazer um projeto que eu estimo que vai dar um retorno de 10. Sim. E no final ele dá um retorno de 8 e está tudo bem. Porque, né, ele trabalhou para aquilo ali e é para isso que a gente está lá, para abraçar a incerteza, entender, colaborar. A gente também acha que isso é o mais importante, né, das pessoas, é todo mundo trabalhar junto com colaboração. Legal. Você falou aí exatamente das pessoas, né, que muitas vezes você fala de transformar, inovar, né, e isso passa pelas pessoas. Principalmente. Né? Se não tiver uma mente pensando aí, pensando diferente, pensando fora da caixinha, essa coisa não vai. E eu me lembro, eu tive lá no lançamento do Inovice, né, e eu lembro de um vídeo que eu assisti lá sobre o nome Inovice, né, que é INO.VC, né? Você. Isso. Então, assim, eu me lembro que a ideia é que, assim, olha, a inovação, ela começa em você. Então, isso faz parte do nome. Então, acho que tem muito a ver com o que você falou aí. E é muito legal das isso. Pessoas. Isso, porque assim, aí o que a gente tenta fazer? A gente tenta ir até no pessoal de turno mesmo, às vezes, fazer algumas ações, deles verem que a inovação é simples. Não precisa fazer uma inteligência artificial generativa que vai fazer tudo para você inovar. Você pode inovar no seu método de trabalho ali. Precisa transformar o mundo, né? Basta Começa, pegar exatamente. pedacinho. E aí isso é cultural mesmo, e é trabalho de formiguinha que você vai fazendo em uma área, depois outra área, e você vai conseguindo trazer as pessoas para essa visão. O Eves falou ali, né, que a célula lá, ela respira muito, né, inovação e tal. Eu acompanho
a Celor desde que era CST. Sim. Né? E sempre foi muito parceira nossa aqui. Nós tivemos muitos projetos em conjunto, financiados, inclusive, pela própria Celor ao longo aí dos 20 e poucos anos da FUCAP. E eu tive a oportunidade de ir muitas vezes lá, né? Já desenvolvi projeto lá dentro, principalmente na parte de sustentabilidade. Sim. Enfim, e a gente percebe isso realmente assim. Então, assim, quando a gente vê que, poxa, criou-se um espaço, né? Não é o espaço em si que vai gerar inovação, mas sim, é um momento, um espaço ali onde vai concentrar os esforços, mas os esforços mesmo eles estão no dia a dia da empresa, como nós falamos aqui, nas pessoas. Né? Então, eu acho que é um pouco disso, né, que a gente precisa, que as empresas, né, de forma geral, tenham isso em mente, né? Ou seja, inovar não é ter um espaço. Não, né? Nós temos um espaço aqui legal. Pode fazer uma sala sem nada, né? Não fazer um espaço ele é fácil. O difícil é fazer as conexões, fazer com que realmente as metodologias se engajem para que aquilo aí evolua, né? Como é que você vê isso lá dentro da Isso que você falou é interessante, porque quando a gente fez a pivotada, que eu falei da experimentação para esses ciclos de transformação digital para trazer resultados, a ideia foi uma metodologia que a gente definiu, onde a gente ficaria em cada área por 16 semanas. Uma pessoa do nosso time ia para uma determinada área, ia fazer toda a parte cultura, levantar as principais oportunidades, ia treinar eles a fazer o método ágil da gestão daqueles projetos de transformação, ia colocar aquilo na rotina deles, ia poder ajudar eles a identificar o que pode dar mais resultado para investir em transformação digital. Só que o que a gente viu? Que a gente teve que pivotar de novo. A gente continua pensando nas oportunidades, mas a gente viu que a gente não pode sair de lá. Porque, como diz o outro, né, a rotina come a inovação no café da manhã. Se a gente a gente espera que isso vá melhorando, né? Mas a gente ainda precisa estar lá para poder fazer com que isso aconteça e ajudar na cultura que as pessoas vão realmente mudando e fazendo, né? Colocando isso no sangue mesmo. Sim. Você falou que a rotina é interessante, né? A rotina ela come a inovação no café da manhã, é isso, né? Quando a gente fala de rotina, né? A gente voltando aí para dentro da uma estrutura corporativa, realmente, tem pessoas que gostam da rotina, né? E tem pessoas que não gostam da rotina. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Como é que você vê nessa linha de aquela pessoa que gosta da rotina, só que, ao mesmo tempo, por uma força, né? Aquela cultura ela é transformada por meio da inovação, porque uma hora vai ser. Né? Na verdade, as empresas estão passando ainda por essa transformação e passam todos os dias. Não vai acabar. E não vai acabar. Esperamos que não acabe, né? Porque todos os dias a gente tem uma inovação diferente, ou na base tecnológica, ou na base processual, mas o que não muda são as pessoas. Sim. As pessoas sempre estarão ali e são elas o veículo da inovação. Né? Sem sair, é por ali que começa. Exato. E como, né, nós vamos tratar a inovação se tratando da maturidade da empresa? É necessário ter uma maturidade. Você falou, passa para um setor, aplica-se um método ágil, depois eu quero saber mais um pouco sobre isso, mas precisa de uma maturidade ou não? Sim, precisa, né? E a gente sempre fala assim, na inovação a gente chama dos early adopters, né? Aqueles que já gostam, tipo o André, assim, gosta, quer saber, quer resolver. E tem os que gostam mais de ficar na rotina. E assim, a gente não pode começar por eles, forçando eles a fazer alguma coisa diferente, né? Por isso que, assim, nesse papel de ir nas áreas e tentar fazer esse trabalho de formiguinha, e a gente tem muito apoio do RH também, né? A gente tem uma jornada cultural que está muito forte, que começou em 22, que a gente está com 3 valores muito importantes e que tem tudo a ver com inovação e transformação digital, que é simplicidade, transparência no futuro, transparência e pensamento no futuro. Então, a gente pega, se toda empresa está engajada nesse problema, nesse desafio da jornada cultural, que o RH está apoiando, então a gente tem isso também como apoio. Só que vão ter sempre pessoas que vão estar mais engajadas, então a gente tem que saber identificar elas e trabalhar com elas para começar, e depois os outros vão se ajustando. E está tudo bem algum ou outro não tiver, porque sempre vai ter alguma coisa rotina para fazer, né? Eu acho que a gente também não dá para obrigar todo mundo a ser igual, ficar dentro... A gente vai querer tirar de uma caixinha para colocar na outra, né? Sim. Eu acho que a gente tem que conviver os dois mundos. E é legal essa ideia
da transformação ou da inovação começar no RH, né? Cara, e é isso mesmo, né? Porque normalmente as pessoas veem a inovação na tecnologia, né? Poxa, tecnologia, TI, que é uma área muito instrumental, né? Vamos combinar aqui. É realmente uma área instrumental. Sim. Que nasceu do instrumental, né? Só que agora nós estamos caminhando para uma relação, uma área que vai fazer uma relação com recursos humanos, né? E é engraçado, né, Valcemiro, que toda vez quando a gente vem aqui conversar sobre negócios, o ponto que a gente mais debate são as pessoas. Não tem jeito. Né? Que liga tudo. Né? E que nós precisamos também ter pessoas preparadas, né? E principalmente, eu falo preparadas mentalmente, psicologicamente. Então, as pessoas precisam estar bem, né? Porque a IA ela não vai, né, substituir as pessoas, né? Então, assim, não vai. E ponto, cara. E ponto. Não tem segredo. A não ser que fiquemos desatualizados. Não, eu vi até um podcast um dia desse do Walter Longo, não sei se você conhece ele, que ele estava falando de IA, de substituição, como é que é o medo que as pessoas estão da IA e tudo. E ele falou uma coisa que me fez parar mesmo assim para pensar, e a partir daí eu repito isso que ele falou direto, que quem sabe agora a gente vai começar a voltar para a era humana. Porque a gente vai poder utilizar a IA para fazer o que é repetitivo, que a gente pode automatizar, e a gente vai poder voltar às relações pessoais. Então, eu achei tão simples, mas tão genial essa sacada, que eu acho que a gente tem que entrar nessa era humana mesmo, assim, de valorizar, né, e se conectar com as pessoas. Perfeito. O André, como você falou das metodologias ágeis, né? Vocês aplicam ali. Explica um pouco, como é que você seu time, né, fazem essa aplicação das metodologias ágeis, porque, poxa, a gente vê, né, cursos de metodologias ágeis, mas fica muito assim, né, na nuvenzinha. Puf, o que é essa metodologia ágil? Porque assim, também, metodologia ágil, assim, mais principalmente para gestão de projetos. Ok. Né? Tem projetos que realmente não faz sentido, né? Projetos de engenharia, de construção, não faz sentido fazer ágil, porque você não vai entregar uma porta, né? Você não vai entregar uma parede, então não faz sentido. Mas tem vários projetos, principalmente na tecnologia, que fazem sentido você ir entregando, né? Entrega o patinete, a bicicleta, o carro, você vai fazendo alguma coisa mais simples. Como o Inovice, ele é muito responsável por a gente fazer testes, né? Pilotos. Então, a gente trabalha aquela implantação de um pedaço, uma pequena validação de uma hipótese, né? Ou a validação de uma ideia, ou uma entrega de um pequeno mínimo value product, né? Um pequeno produto, usando essa tecnologia ágil para a pessoa ver se faz sentido. Porque aí você despende menos tempo, menos recurso. Se fizer sentido, depois você vai e faz um projeto maior. Então, a gente faz muito quando a gente vai nas áreas, né, para fazer a cultura, para colocar, para identificar as jazidas, a gente também tenta colocar essa nossa forma de fazer gestão de projetos através da metodologia ágil, que é fazer, né, fazer o acompanhamento dos projetos com as dailies, fazer as retrospectivas, fazer com que as pessoas comecem uma cultura que elas não precisam planejar algumas coisas, né? Não precisam ser planejadas inteiramente bem detalhadas para você começar. A gente pode ir começando pequeno, a gente brinca dos baby steps, né? Planeja os baby steps, depois faz mais um pouquinho, vai fazendo mais um pouquinho, que aí você vai validando aquilo e vendo se faz sentido sem tanto dispêndio. Perfeito, perfeito. E o momento, né? E o momento do programa? Que momento o Inovice está, né? Então, hoje, até estava falando com vocês antes, né? A gente está com o P100 agora, né? Acabou de entrar a ArcelorMittal em Fortaleza, Ceará, né? Que é mais uma empresa de planos. Então, hoje o programa Inovice atende Tubarão, atende Vega, que fica em São Francisco do Sul e Santa Catarina. E esse ano a gente vai expandir para outras 2 empresas de planos do grupo, que é Contagem, que é uma pequena planta que a gente tem em Contagem, perto de Belo Horizonte, e a planta do P100. Então, hoje a gente está com essa expansão. E então está nesse momento onde a gente está estabilizando muito a gestão do programa, tanto aqui quanto em Vega, que começou desde o começo nas 2 plantas, colocando as pessoas lá dentro para poder rodar. Por exemplo, a gente já rodou a maioria das áreas, mas a gente entendeu, tem que continuar aqui dentro, e indo nas áreas que estão faltando e agora expandindo para essas duas novas plantas. Isso no Brasil, né? Mas a Celor mundial, mas né? aí a gente é flat carbon Latin América, a gente é aqui só. Aqui só. Então. Tá. O grupo tem. O grupo tem outras iniciativas dessas. O grupo tem. E a gente tem também no grupo uma área que é muito bacana, que é o
é P&D, né? Chamado R&D Global, Sim. né? Ok. Que são 14 escritórios no mundo todo. Aqui em Tubarão tem um grupo, tem um desses, que são projetos que fazem pesquisa e desenvolvimento para todo o grupo. Então, eles fazem para longos, para planos, para mineração, porque o grupo também tem mineradoras, né? Então, aí o R&D, eles fazem isso, só que eles são muito mais focados em coisas mais longas, né? Eles também fazem, às vezes, alguma coisa com startup, mas eles são aquela pesquisa mais complexa e quando eles também têm um cuidado maior com propriedade intelectual. Então, tem bastante coisa com eles também. Muito legal, muito legal. Pessoal, nós estamos aqui falando sobre o universo de startups, né? Sobre ambiente de inovação, sobre inovação, sobre o que há de novo em negócios, né? Então, se você está gostando dessa resenha, desse bate-papo, compartilha, coloca nos comentários, nós estamos no YouTube, nas principais plataformas, então coloque no comentário, indique aos seus amigos, coloque no seu comentário também o que você queria ouvir e o que você quer ouvir sobre negócios, tá? André, falando do Inove-se, nós temos o Inove-se também, ele permeia também outras coisas também, como, por exemplo, algum prêmio, né? Você possui ali uma linha de prêmio. Você pode explicar um pouco melhor sobre isso? Claro. O Inove-se, então, nasceu... Aliás, já ganhamos um aqui. Já ganhamos um. Nós já fizemos 3 edições, né? Esse ano vai ser a 4ª. O Troféu Inove-se é o nome dessa... A gente não chama... É um reconhecimento que a gente faz. Por quê? O que a gente acredita, desde que a gente sempre acreditou, e a ArcelorMittal, independente da gente com o programa Inove-se, com inovação, né? A ArcelorMittal sempre foi uma empresa que acreditou e fomentou muito os ecossistemas onde eles estão, né? O institucional nosso é muito forte, Legal. Né? De fazer a região em volta da empresa crescer. Então, com a gente não foi diferente. A gente criou o programa para fazer o fomento do ecossistema de inovação da onde a gente estava. Então, esses reconhecimentos são para justamente a gente poder reconhecer quem está melhor, quem está se destacando naquele ano, de poder, né, de trazer inovação para aquela região. Então, a gente fez até agora 3 anos, Tubarão e Vega, né? Então a gente premiou Espírito Santo e Santa Catarina, e a gente tem as categorias, né? O Hubs, categoria Startups, categoria Instituição de Ensino, onde a gente faz esse reconhecimento e é muito bacana. Inovação as pessoas, aberta. Inovação aberta, as pessoas que participam assim, ficam muito felizes. E, assim, é um reconhecimento muito bacana porque a gente acredita muito que a gente tem que fomentar onde a gente está. E aí, esse ano, o novo prêmio, que vai ser novo reconhecimento desse ano, o 4º, vai incluir, inclusive, PCM, né, que é em Fortaleza, onde a gente está começando lá também, porque a gente acredita muito nisso, né? Um ecossistema forte faz a gente também ficar forte. Eu achei interessante o prêmio, porque, assim, primeiro que é um reconhecimento, né? Eu acho que isso é bom para o ecossistema como um todo. Mas o formato dele, né? Quem é que elege esse reconhecimento? É o próprio ecossistema. Então, a gente sempre é solicitado aqui para fazer as votações, quem que a gente indica em cada uma das categorias, né? Do que a gente conhece. A gente né? faz um trabalho muito grande de, assim, né? Todo mundo que a gente se conecta do ecossistema, e a pessoa física, né? A gente se conecta com as pessoas durante o ano, a gente manda aquela pesquisa para todo mundo mesmo, para o próprio ecossistema votar em quem foi o destaque daquele ano. E é muito bacana. É interessante porque, assim, é importante que esse ecossistema todo, ele se conheça, né? Sim. Ele sabe o que vocês estão fazendo, o que os outros hubs de inovação estão fazendo, que, no final das contas, é um complemento de um ao outro, né? Então, e eu não sei se você tem notado, Valcemiro, mas aqui no Espírito Santo a gente está ficando mais maduro, eu acho, nisso, né? Eu acho que, por exemplo, o FindesLab começa a se posicionar de uma forma que eu acho bacana, assim, eles faziam de tudo um pouco, agora eles estão num movimento para se posicionar de uma forma, Tec Vitória de outra, vocês que estão maravilhosos aqui, com um monte de empresa tão bacana, incubada. O nosso foco aqui é muito academia mesmo, ou seja, a gente tem as startups aqui, como isso aqui é mais um ambiente de aprendizado, né? Para que a gente consiga, né? Um laboratório mesmo, para que a gente consiga fazer a ligação direta com sala de aula. É claro que as startups têm que evoluírem também, tem processo de aceleração, tudo isso, mas o fim mesmo é um processo muito educacional aqui. Então, nessa linha que eu estava falando, então você tem os vários players, né, do ecossistema. E cada um tem uma certa função, como você colocou, né? Ele vai se posicionando, vai se ajustando, num olhar, né? o outro com outro olhar, que no final é um complemento, né? Então, acho que isso, para o estado do Espírito Santo, isso é legal, porque
gera realmente uma inovação nesse tipo de coisa. Eu tenho visto muito isso mesmo, assim, até pelo MCI, né, que é o tal do Movimento Capixaba pela Inovação. Isso. Que aí tem as empresas grandes, tem startup, tem as instituições de ensino, tem os hubs, que aí você vê que esse negócio está ficando mais organizado. Tem governo, né? Você está se organizando e está se assentando, porque o objetivo é para todo mundo. Todos nós queremos que o Estado cresça, né? Essa que gere nota fiscal. E esse processo ele vai sendo maturado de fato, né? Se você pegar há 5 anos atrás, quando esse movimento começou realmente mais forte, né? Todo mundo queria fazer de tudo. Aí não conseguia fazer nada. Exatamente, mas muitos nem entendiam o que estavam fazendo, né? Mas faz parte do processo. Faz parte do aprendizado. É um nome bonito, inovação, né? Startup, ecossistema. Eu quero estar nesse meio ali, mas sem muito saber ainda o que ocorre ali dentro, né? Como é que é o processo. Então, eu acho que o tempo leva à maturidade, isso em tudo, né? Sim. E eu acho que a gente começa a ter agora um estágio de um pouquinho mais de maturidade aqui no estado do Espírito Santo. E isso é bom, porque isso gera outras frentes, isso gera outros pensamentos e faz evoluir. A gente começa a olhar aquilo que realmente não funcionou direito, né? Opa, isso aqui não era o caminho. Já erramos agora, que faz parte da própria inovação, né? Claro. E assim, esse fortalecimento, né, do movimento, você falou do MCI aí, né, do movimento Capixaba pela inovação, e isso está muito forte, né? Acho que nós temos alguns eventos aí que a gente vê esse fortalecimento, e o legal da inovação aberta é que não existe aspas aqui, tá, galera? A concorrência. Sim, né? Pelo a colaboração contrário, é muito forte. Existe a colaboração, né? E falando de colaboração, eu tenho certeza que a Inovis não resolve os problemas sozinho dentro da CELO. De jeito nenhum. Né? Vocês precisam estar realmente dentro desses ambientes de inovação e, principalmente, né, olhando as startups. Né? Acho que aqui nós estamos num papel também, né, Valcimiro, como apoiar essas startups para que talvez uma startup aqui atenda lá a CELO. Né? Então, como funciona esse relacionamento? 2 perguntas, né? Aproveitar aqui o conhecimento, né? A gente tem que beber muita água aqui do conhecimento. Como é que funciona a relação das startups com o programa e a relação da startup diretamente com a CELO? Existe esse caminho direto ou passa pelo Inovis? É uma dúvida que eu tenho. Pode existir, porque se você pode vender algum produto para tecnologia ou para algum cliente, ele te contratar direto lá, né? Até porque a gente não quer ser gargalo para ninguém, né? Eu acho que não. Legal. Eu acho que a gente não tem que ter ego, né? Tem que ter ego. A gente quer resolver os problemas, quer que todo mundo cresça. Mas a gente consegue fazer de alguma forma, né? Eu acho que é legal a gente trabalhar junto, porque a gente consegue enxergar. Por exemplo, como a gente está nas áreas, a gente consegue enxergar os potenciais desafios que as áreas têm. E como a gente está muito fora, né, vendo as startups que estão aqui, que estão nos outros hubs, nos eventos que a gente vai, a gente, vamos fazer um matchzinho aqui, né? E aí a gente consegue fazer com que isso aconteça. E a gente faz isso de várias formas. A gente faz isso visitando os hubs, vendo quais as startups estão incubadas ali, indo a eventos, mas também a gente usa parceiros para fazer desafios que a gente até faz menos, porque a gente acha que é uma coisa que demora um pouco mais, é só em determinados pontos que a gente usa, que são os desafios de inovação aberta que a gente posta na internet, por exemplo. Porque isso é uma coisa bacana, às vezes, quando você quer que as pessoas escrevam lá para a gente avaliar alguma coisa. Só que ano passado a gente começou a utilizar de uma outra forma, que a gente gosta muito também, que a gente chama de hunting proativo. Explica melhor isso. A gente tem os parceiros, por exemplo, tem uns parceiros que são algumas aceleradoras que fazem isso para a gente. A gente tem um desafio, a gente conversa com esse parceiro, explica qual é o problema, né? Faz um pitch reverso. Tipo, tem um monte de nome, né? Mas é tudo... E é tudo em inglês, né, esse negócio? Esse negócio é tudo em inglês. O pitch reverso é quando a empresa fala o seu problema e não a startup fala a sua solução, entende? Então, a gente pega aquele desafio, a gente vai lá, o pitch reverso, a gente explica para algumas, né, para aquela empresa, nosso parceiro, né, que vai buscar para a gente qual é o nosso problema. Aí ele vai, na base que eles já têm, porque existem hoje muitas empresas que são aceleradoras que já têm uma base muito boa, base curada de startups com soluções maduras. Então, ele vai lá, começa com aquele funil, trazendo, 50, 20, 30, 10, até chegar numa 5, assim, eu acho que essas 5 aqui, pelo que a gente viu, para isso, para aquilo outro, pode te atender. Aí a gente
aí faz o pitch dessas empresas para a gente entende para aquele problema quais empresas que podem me dar uma solução, escolhemos uma ou duas, normalmente uma, que a gente quer testar, aí fazemos a contratação daquele teste e validamos. Então, hoje a gente tem feito muito mais o uso desse hunting, o hunting porque é uma caça, né? Esse hunting proativo, porque a gente não precisa... Porque você colocar na internet, você faz um desafio passivo, né? Entendi. Você coloca ali e deixa as pessoas se inscreverem. Para alguns casos, a gente sabe que é ok. Mas para outros, que a gente já sabe que existem soluções maduras no mercado, é muito mais rápido. Até a gente mesmo buscando e os parceiros, me ajuda a buscar o que tem com isso aqui e a gente resolve isso com muito menos tempo de começar a fazer um teste. Aí que entra realmente essa rede, né? Essa rede. E a rede, o ecossistema é o que ajuda para isso, que é onde você tem. Essa Por colaboração. exemplo, a gente foi na última vez, aqui está tendo um desafio do FindesLab. A gente está com um desafio só lá. Só que quando foram mostrar para outras empresas, que tem um monte, né? Samarco, Vale, todas as grandes com desafios lá também. A gente já viu algumas para outras empresas, opa, me interessa. Isso aí. Aí, vamos ouvir esse aqui também? Vamos ouvir aquele ali? Então, assim, tudo é a rede. Só uma curiosidade, né? Nesses 5 anos aí de Inovice, já se fomentou alguma coisa interna, aí, uma ideia que saiu e, mas essa ideia é brilhante, mas não tem nada a ver com a nossa empresa, né? Isso vai ser para fora. Valcimiro, eu não sei. Acho que o Lincoln pode responder isso a gente melhor, porque ele está lá desde o começo, né? Mas desde assim, quando eu acho, inclusive, que a gente já teve... o Lincoln mesmo, já fizeram teses de CVC, né, de fazer novos negócios. Só que no momento ainda está guardadinho para a gente se preparar mais primeiro nisso que a gente está aqui, de resolver os problemas, para depois retomar isso. Mas eu acho que a gente pode até marcar uma outra para o Lincoln te explicar melhor. Não, tranquilo. Que a gente conversou sobre isso, eles descobriram algumas coisas, mas isso ficou ainda no cantinho para a gente trabalhar depois. Eu pergunto isso porque assim, eu já assisti em outros eventos aí de inovação, né, de uma empresa, exatamente, eu estou tentando me lembrar o nome da empresa agora, de que eles têm um centro de inovação e tal, e surgiram coisas aí que não se aplicava à empresa ali, mas gerou um novo negócio para a empresa a partir existe o CVC, ideia, né, que você vai... O CVB, que é o que gera o novo negócio. Então, assim, hoje... Mas a gente tem áreas na empresa que fazem isso, né? Principalmente, assim, a área de coproduto, né? Claro. Eles fazem novos negócios ali o tempo inteiro. Então, assim, não precisa... Porque como o foco do Inovice é mais em transformação digital, essa parte de novos negócios ainda está, né, tá lá no coproduto, está na engenharia, que existem e que eles fazem. Perfeito. Esse lance da inovação é tão louco, né? Assim, no bom sentido do uso da palavra, né? Do louco. Mas somos todos um pouquinho somos loucos todos, mesmo. senão não dava certo, né? Porque assim, se você pensa que quem tem um conhecimento, né, do core do negócio, teoricamente seria quem está lá dentro, né? E muitas das vezes, né, André, uma ideia genial, ele vem de gente que não está lá dentro. Sim, porque você vê de outro ângulo, né? De outro ângulo, exatamente. Se você vê de outro ângulo e com uma base diferente, né? Uma base talvez que não esteja viciada no negócio, né? Hoje, o Inovice é a principal porta de entrada ou até mesmo processo de novos produtos dentro da Celor? Hoje a gente está muito focado em transformação digital. Em transformação então, digital. Eu posso te falar que fazemos novas aplicações utilizando tecnologias, né, de transformação digital. Produto mesmo é área de engenharia, né, outras áreas que tocam mais. Temos uma área lá muito focada agora na descarbonização, né, que está na área industrial, então com os estudos, né, que a gente sabe que hoje tem muita coisa ainda para se estudar, para se descobrir sobre isso. Então tem outra área super focada nisso, que está fazendo um belo trabalho. Então, assim, é muito espalhado. Você falou de descarbonização e eu me lembrei que, né, eu sei que a Celor tem uma pegada muito forte em sustentabilidade, né, ESG de forma geral, né? Lá no Inovice também chega essa questão do ESG, de inovação, do que fazer. Chega quando, por exemplo, a gente tem algumas coisas que acabam sendo, né, de sustentabilidade que a gente apoia, né? Por exemplo, tratamento de água ou de avaliação de como que estão as águas dos rios, a emissão, né, emissão atmosférica. Então, por exemplo, a gente fez 2 testes com 2 startups capixabas, inclusive, lá com a gente, que é a TioSolve, Aratu, por exemplo. Tem uma que a gente faz de IoT para gases, né, para poder emissão de gases,
que a Cirrus é uma empresa de fora. Estamos fazendo alguns testes agora muito bacanas de Digital Twin para tentar também para evitar emissões, né, que fogem quando acontece algum problema, para poder fazer isso com antecedência. Então, a gente também trabalha nisso, mas com a pegada de transformação digital. O que a gente pode fazer vendo do ângulo de transformação digital, né, de produtos mesmo, e processo aí está nas outras áreas. É legal essa transformação do que já está lá dentro e melhorar, né, realmente toda a parte, até mesmo da operação, né? O André, fala pra gente, até hoje, tá, dentro do programa, em startups, especificamente startups, não sei se você tem esse número, né? Já veio com número, né? Com dados, né? A galera falou que gosta de dados. Quantas startups vocês já passaram lá por esse programa? Você tem muitas startups? Deixa eu lembrar aqui. Do ano passado para cá, assim, a gente brinca assim, não, a gente define que é um shake hands. Não é só alguém que mandou um e-mail nem nada. A gente fez uma reunião, entendeu aquela proposta, e mesmo não fazendo negócio com ela, a gente considera que a gente fez aquele relacionamento que pelo menos a gente se conheceu. A gente tem esse indicador, eu não tenho o número correto aqui, porque assim, mas eu estou lembrando eu estou aqui no Power BI lá. Eu acho que foram... Power BI na mente. Eu acho que foram, tipo assim, a gente pode falar que já de 2023 para cá, no mínimo umas 80. Caramba. Que a gente fez um shake hands. Eu e Lincoln, a gente fica direto. A gente vai nos locais, faz em reunião. Muita gente acha, a gente pede, né? É isso que eu ia te perguntar. Aqui vai eu nem consigo dar conta, perdão, gente. Eu não consigo dar conta de responder todos. Então, a gente vai ter gente nos ouvindo e muito startupeiro aqui ouvindo e vendo, né? Como é que faz? Como é que a galera faz para acessar? Ou vocês acessarem eles? Porque eles precisam se pintar para vocês acessarem. Como é que funciona? Não, então, hoje, assim, lógico, a gente tem... Como a gente está em muitos ambientes, a gente conhece vários. LinkedIn, então, é um monte. Eu tento, dentro do máximo possível, conversar com quem procura pelo LinkedIn, mas eu não consigo dar conta de tudo. Mas assim, eu tento o máximo possível. A gente tem o e-mail do Inovice também. E a gente tem acho que na página da ArcelorMittal, Você quer deixar o domínio? Pode falar, fica à vontade, tá? Eu passo depois para vocês, a gente coloca lá. E a gente coloca lá no comentário lá o domínio. Que você pode entrar em contato também para que a gente pode agendar alguma coisa. Legal. E o Inovice lá tem um time lá, é Andréia, Lincoln e mais um grupo. 14 pessoas. 14 pessoas. A Andréia foi para lá tem 2 anos, você falou. Vai fazer 2 anos, E como é que é a saga das pessoas quererem estar lá naquele... tem bastante gente. Bastante gente, né? Eu imagino, porque é um tema que realmente... Ano passado a gente fez um hackathon. Atenção, né? Nós fizemos também esse ano. Legal. A gente fez também. Porque além da gente fazer a transformação digital para pegar os problemas mais cabeludos, né, que tem mais a ver com a estratégia e resolver, a gente também se pensa no... Dar poder, empoderar o cara a não precisar depender da TI para tudo. Foi um hackathon interno de Power Platform da Microsoft. Para o cara poder fazer o fluxozinho dele, Power BI dele, né? Fazer aquele negocinho que ele faz em planilha hoje, que demora, que tem 300 links, fazer algum processinho para ele poder resolver o problema dele. Então foi muito legal. A gente fez uma votação, né? Escolhemos 5 problemas da empresa, tivemos mais de 50... eu acho que ideias foram 30 e pessoas mais de 50. Mas assim, recebemos um monte de ideia e recebemos inscrições de pessoas para fazer, para resolver esses problemas. Aí a gente selecionou 5 problemas e 25 pessoas. Aí dividimos as 25 pessoas em 5 grupos e ficamos lá, demos um treinamento de Power Platform primeiro e depois ficamos num hackathon 3 dias lá dentro do lab com eles, para cada um deles fazer o desenvolvimento daquele produto final, né? Que aí, como a gente chama na metodologia, né, do hackathon, é from zero to hero, né? Então, eles, desde o começo lá do entendimento do problema até entregar uma solução viável para resolver aquele problema. Aí, no final, eles fizeram os pitches, tinha alguns gerentes lá que foram quem realmente... que votaram nos ganhadores, eles ganharam um prêmio que foi bastante... Não, foi muito legal. E agora, para esse ano, a gente já está com uma previsão de fazer mais uns 3 aí nos outros sites. Muito legal. E olha que surge... Que aí você empodera a pessoa para poder fazer, né? Não depender. São ideias inovadoras que aparecem ali naquele momento, né? A gente participou também de um hackathon lá no Base 27, já fizemos outros ali.
Então, assim, a gente vê que é uma mina de ideias, realmente. E, E aí você trabalha muito cultura. Culturas e engajamento das pessoas, né? Você engaja a pessoa a participar, a estar pensando daquela forma. É sempre, verdade. né? Aí quando você fala de todo mundo querendo entrar, assim, então, nesses hackathons, o pessoal ficava louco, né? Assim, e aí, como é que faz? Como é que eu chego lá? Mas assim, mas aí a gente fala assim, o objetivo não é nem... A gente não quer que o Innovice fique cheio de gente. Sim. A gente quer que tenha os Innovices espalhados pela empresa. Exatamente. A gente chama até dos Innovoicers. Innovoicers. A gente quer que eles tenham esse poder, né? Falem de inovação nas áreas Ou deles. seja, aquilo que eu comentei no começo, você não precisa ter o espaço lá. Você tem que ter cultura. o engajamento e a cultura, independente de onde você está sentado, em qual área. Hoje a gente tem esse time, mas assim, e a gente achava que poderia realmente espalhar isso mais, mas a gente ainda precisa dele por um tempo. Sim. Mas a ideia é que realmente isso se dissemine de uma forma tão forte, né? Que vire tão poderosa que a pessoa já faça. Faça parte do dia a dia da pessoa. E a gente fique só como esse apoio mesmo, né? Sim. Legal. Andréia, o bate-papo passa rápido aqui, porque o tema é gostoso, aquele tema que a gente gosta de ouvir, passa muito rápido. É verdade. Mas eu quero te agradecer por ter vindo aqui, explicado para a gente um pouco melhor sobre Innovice, falado um pouco sobre inovação, que realmente o programa, né, a Arcelor realmente seja mais um veículo dentre um monte que nós temos, que realmente esteja sempre alimentando essa cultura de inovação, né, nos negócios, para gerar realmente um ciclo econômico, até mesmo o ciclo econômico local, no Brasil, através do apoio aos ambientes de inovação, aos startupeiros, que são pessoas, empreendedores brilhantes, né, que precisam realmente de um programa desse para alavancar. Né? Então, assim, acho que nós agradecemos não só pela você ter vindo aqui e ter explicado isso, mas também agradecemos pelo trabalho, né, do Innovice, agradecemos pelo trabalho que a Arcelor está fazendo a favor da inovação. Né? E, para finalizar, eu queria te pedir uma coisa, né? Deixar realmente uma mensagem para aquela empresa, para aquela startupeira, para aquela pessoa que pense em inovação e que queira realmente alimentar esse ciclo de inovação. Bom, desafio, né? Primeiro, assim, obrigada mesmo. Acho que para mim foi uma honra. Eu adoro falar disso e, né, tenho um carinho enorme pela FUCAP. Eu acredito que vocês também são atores muito importantes nesse fomento aí no crescimento econômico do nosso estado, né? Porque formando cidadãos que vão poder empreender e poder fazer isso. E eu acho assim, né? Eu acredito que a gente tem um sonho e a gente tem que... Se a pessoa tem um sonho e ela acredita que aquilo é livre e ser viável, tem que trabalhar, é suor, né? Não adianta também só sonhar sem trabalhar muito. Então, assim, eu trabalhe muito, detalhe a sua ideia, procura um ambiente de inovação aqui no estado, temos vários, né? A FUCAP, tem, né, todos os outros que a gente sabe que tem aqui. Tem muito programa rodando esse ano, eu já fiquei sabendo de vários, de pré-aceleração e de aceleração. Só para uma ideia, assim, pré-aceleração é quando esse cara que está ali, ele não sabe ainda o que quer fazer, ele só tem a ideia. Então, o Inova Serra lá está com programa de pré-aceleração, a Tec Vitória aqui está com programa de pré-aceleração, são vários. Então, a gente está com fundo do Estado para poder fazer esse programa de pré-aceleração. Então, assim, gente, a gente tem o dinheiro, tem os programas, tem as metodologias, então tem a ideia, procura esses programas, desenha a sua ideia, monta seu business plan, monta o tal do Canvas, o business plan, faz a sua pré-aceleração e depois tem os programas de aceleração, que também vão ajudar essas empresas que saíram da ideia e que tem o seu CNPJ agora para poder fazer a primeira venda. Assim, não desista, tem muita gente para ajudar. Ótimo, Valcimiro. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado a vocês aí por estar aqui comigo, né? É isso aí. Pessoal, é isso. Então, mais uma vez, tivemos aqui bastante conteúdo qualificado sobre inovação. Então, aquela pessoa que você conhece, que quer saber mais sobre o programa, sobre inovação, conhecer sobre inovação, manda esse link para eles, compartilha realmente, tá? Não esqueça, deixa o seu comentário, tá? E nos vemos no próximo episódio. Um abraço.